Nós temos imagens de Berlim. Houve um atropelamento em Berlim agora há pouco, uma pessoa morta, 7h20 aqui no Brasil, 12h20 em Berlim, na Alemanha. Nós estamos noticiando desde cedo as informações em parceria sempre, em transmissão simultânea com a CNN Internacional. Houve um atropelamento, vocês estão vendo aí na nossa tarja, um morto e pelo menos 30 feridos. Isso aconteceu um pouco antes da hora do almoço lá em Berlim. O carro avançou sobre uma multidão, não se sabe a razão ainda, evidentemente, deste atropelamento, se foi um acidente de trânsito ou se foi algo intencional. Isso tudo vai ser investigado ao longo de um período, porque neste momento é claro que a principal ocupação dos policiais, dos homens e mulheres do resgate é atender as pessoas que estão feridas ali no local. O número chega a 30, cerca de 30 feridos. É claro que é um número ainda bastante indeterminado, mas trata-se de um local de grande movimentação em Berlim, fica perto de uma das igrejas símbolos da cidade alemã. Tinha muita gente circulando ali, turistas, alemães, é hora do almoço também, muita gente que trabalha na região tinha saído dos escritórios para se alimentar e, de repente, esse carro invadiu um local que é restrito a pedestres. Como eu disse, não se sabe por quê. É isso que está sendo investigado. Se eu não estiver enganado, aqui do lado esquerdo da nossa imagem, nós temos exatamente a imagem da Catedral Histórica ali em Berlim. Há mais ou menos 130 funcionários, entre médicos, paramédicos, enfermeiros, gente do Departamento de Trânsito de Berlim para cercar a área. A polícia também está por lá, evidentemente, para cercar a área e ajudar os investigadores a entenderem o que aconteceu, mas principalmente os médicos, paramédicos, as enfermeiras, os enfermeiros, as médicas a atenderem as pessoas que estão feridas. Você está vendo aí imagens ao vivo que chegam agora de Berlim. 12h22 por lá, a área evidentemente toda cercada por segurança, até que as pessoas feridas sejam removidas daí, atendidas. Há pelo menos um morto confirmado até agora, vítima deste atropelamento. Não há informações sobre o motorista do carro que foi lançado contra essas pessoas, lançado por acidente ou lançado intencionalmente. Isso tudo vai ser resolvido ao longo da investigação. Tem uma lanchonete do McDonald's ali ao fundo, é uma rua comercial bastante importante, com vários restaurantes, com muitas lojas. A gente está vendo aqui também, né, Stephanie, algumas lojas. Olha ali, tem uma placa de liquidação aqui, logo acima à direita, né, acima dessa ambulância que está aqui. Então tem muito restaurante, é um calçadão, como a gente vê ali, né? É um calçadão, tem muito restaurante, tem a igreja, que é um ponto histórico de Berlim, tem lojas, enfim, muita gente andando a pé ali, àquela altura do campeonato, hora do almoço em Berlim, de um dia parcialmente nublado por lá. É uma igreja construída em homenagem ao imperador Guilherme. E esse local, Rafael Colombo, ele é importante, se a gente puder voltar lá com as imagens, esse local ele é bastante importante, uma das atenções das autoridades, uma das suspeitas, né? Inclusive, é porque esse local fica exatamente próximo, né? Ali bem pertinho. Stephanie. Olha aí, o carro, lembrando que o motorista do carro já foi detido, né? Deve prestar depoimento para as autoridades para entender, né, a motivação disso, se foi realmente um acidente de trânsito, um incidente ou se foi intencional. Mas esse acidente de hoje acontece bem pertinho do local de um outro ataque também fatal que aconteceu no dia 19 de dezembro de 2016, lá em Berlim, quando um candidato a asilo, né, em solo alemão, esse pedido de asilo dele foi fracassado. Ele tinha ligações islâmicas e sequestrou um caminhão, matou o motorista e jogou esse caminhão em um mercado de produtos de Natal, e que estava lotado no oeste de Berlim. Nesse outro incidente, lá no ano de 2016, 11 pessoas terminaram mortas e mais de uma dezena de outras pessoas acabaram feridas. Então, essa é uma das grandes preocupações também das autoridades alemãs com esse outro incidente hoje. Como o Rafael Colombo falou, é mais de uma centena de homens e mulheres que estão ali prestando socorro às vítimas e tentando entender o que aconteceu na manhã desta quarta-feira na cidade de Berlim. O bairro onde aconteceu esse acidente lá se chama Charlottenburg. É uma região, como a gente disse, repleta de lojas, repleta de restaurantes.
um calçadão onde as pessoas evidentemente só andam a pé, a passagem de automóveis por ali é muito limitada em determinados horários e basicamente para fazer o abastecimento das lojas, para fazer o abastecimento dos restaurantes, não é uma área liberada para trânsito de automóveis. Os policiais estão bem na frente do carro ali, né? Vocês estão vendo a vitrine da loja completamente quebrada e a gente consegue ver a parte de trás do automóvel. Tem uma lanterna ali agora que a gente consegue enxergar, mas assim que esses policiais que estão reunidos ali certamente discutindo o que aconteceu, assim que eles saírem da frente, olha lá, já estão saindo, cada um deles voltando para a sua posição, a gente vê o automóvel ali, um automóvel pequeno aparentemente, né? Um automóvel menor, de pequeno porte, que invadiu essa loja, destruiu a vitrine e não se sabe exatamente onde, né? Se durante o trajeto até colidir com essa loja ou se dentro da loja deixou uma pessoa vitimada, né? Uma pessoa morta. E pelo menos 30 estão feridas, cada vez chegando mais policial, cada vez chegando mais bombeiro, cada vez chegando mais funcionários do resgate em Berlim para atender especialmente as pessoas feridas, né? A gente não tem imagens ainda, mas provavelmente essas pessoas feridas já foram atingidas ao longo do trajeto, já que trata-se de um calçadão. A gente tem uma imagem, um mapa, né, do local agora para mostrar para vocês. Vejam só, ali o mapa da cidade de Berlim e em vermelho ali tem um pontinho logo ao lado e a imagem diminuída ao vivo, né? É exatamente o local ali onde as coisas aconteceram. E exatamente atrás da imagem ao vivo ali está a descrição do bairro Charlottenburgo, que fica em Berlim, não é? Esse bairro comercial, digamos assim, né? Com aquela região, pelo menos, dedicada ao comércio e ali a igreja, olha, Kaiser Wilhelm Memorial Church. Provavelmente a igreja que a gente estava vendo, não dá para confirmar do Imperador Guilherme, essa informação, né? Mas tinha ali uma igreja sendo mostrada em determinado momento no plano anterior, que a gente tinha logo ali à esquerda, dava para ver a fachada, o que era aparentemente uma fachada de uma igreja, né? Agora há pouquinho, o porta-voz da polícia alemã, Thilo Kablitz, deu a primeira informação à imprensa local, que basicamente não traz nenhuma informação, até porque nesse momento a polícia não tem nenhuma informação, né? É um início de investigação e a prioridade agora é atender as pessoas que estão feridas. São pelo menos 30, provavelmente esse número vai aumentar, né? O que ele disse é que não está claro o que aconteceu. Se foi um acidente de trânsito, o que pode ter acontecido, não é, Stephanie? Alguém perde por alguma razão, ou entra em um lugar errado, ou passa mal dentro do automóvel e aí vai parar dentro de uma loja qualquer. Isso já aconteceu e acontece frequentemente no trânsito das grandes cidades. Aqui em São Paulo a gente está cansado de noticiar ocorrências assim, ou se foi algo intencional. Isso tudo só depois de tomado o depoimento do motorista, que, como a Stephanie já lembrou, foi preso. Olha lá, a área toda cercada em Berlim, neste momento, com aquelas faixas de segurança colocadas pelos carros do Corpo de Bombeiros, pelas mulheres e homens que atendem as pessoas feridas neste momento em Berlim. Aí a gente volta para aquela outra imagem, onde fica mais claro que trata-se de um calçadão. Aqui do lado esquerdo a fachada da igreja, do lado direito a fachada de uma das muitas lojas da região, lá ao fundo os restaurantes, onde as pessoas caminham para se alimentar, para fazer compras, turistas, gente que trabalha por aí, moradores de Berlim e o pessoal fazendo a segurança da área para impedir que qualquer curioso vá até lá para eventualmente atrapalhar o trabalho dos investigadores, mas especialmente dos resgatistas que estão atendendo os cerca de 30 feridos. Uma das imagens que a gente mostrou agora há pouco, se der para recuperar também, é daquele tradicional ônibus vermelho que a gente conhece, que faz turismo, né? Que carrega os turistas fazendo aquele tour com o teto, a parte de cima que fica aberta para o pessoal poder tirar fotos. E a informação que chega aqui para a gente também, olha aí o carro, ó, ele entrou praticamente, esse é o ônibus ao qual eu me referia. Esse é um ônibus tradicional nas grandes cidades, nas grandes metrópoles do mundo, que leva os turistas, né? A parte de cima dele, o topo é aberto, então o pessoal consegue ir passando pelos locais enquanto o guia vai dando as orientações, vai dando as informações dos pontos turísticos da cidade. O pessoal, os turistas vão aproveitando para fazer as suas fotos. E essa igreja onde aconteceu, né, esse atropelamento é uma igreja construída
lá em 1890, mais ou menos, em homenagem ao imperador Guilherme da Alemanha. A informação que chega da nossa editoria de internacional é que esse grupo, né, o maior grupo de pessoas, cerca de 30 pessoas feridas, são as informações até aqui, estava realmente em frente a essa igreja, muito provavelmente visitando ali, conhecendo um dos principais pontos da capital, Berlim. Bom, nós seguimos monitorando as razões desse atropelamento, o que levou esse motorista, ou essa motorista, não se sabe, né, a atravessar com o carro para dentro de uma loja, né? Ficou só a parte de trás ali, o porta-malas do carro visível para quem passa pelo lado de fora da loja, né? E evidentemente todo o carro lá para o lado de dentro. Não há informação ainda sobre o local em que essa pessoa foi morta, né? Se a pessoa foi atropelada ao longo do trajeto dentro dessa rua bastante movimentada, né, com comércio, com restaurante, com prédio histórico, ou se a vítima estava dentro da loja, né, porque é horário comercial lá em Berlim, provavelmente essa loja tinha funcionários, tinha clientes, tinha gente lá dentro. Olha lá, o carro com um carro de 4 portas, aparentemente, né, pequeno, carro com a porta traseira aberta, essa parte aí pouco danificada, né? Evidentemente essa parte não entrou em choque, não entrou em contato com a vitrine, com o vidro da vitrine daquilo que parece ser uma loja de cosméticos em Berlim, né? Aparentemente, pela propaganda ali, é uma loja de cosméticos. Tem propaganda ali de um óculos de sol também, alguma coisa nesse sentido. O motorista ou a motorista foi preso, vai prestar depoimento, né? Já deve estar na delegacia a essa altura aqui do campeonato, porque a batida não parece ter sido tão violenta pro automóvel, né? Porque ele passou pelo vidro, né? A imagem, é claro que, né, gera alguma apreensão, mas provavelmente para o motorista passar pelo vidro ali, se ele não bateu em alguma outra estrutura mais rígida dentro da loja, alguma parede, alguma coisa assim, ele ou ela podem, ou ele ou ela deve ter saído do automóvel em condição de prestar depoimento. Aí a gente vê já a polícia e os resgatistas levantando alguns panos, alguns pedaços de pano para conseguir fazer o atendimento, provavelmente, às pessoas que estão feridas no chão, aí em Berlim, né? Não houve ainda possibilidade de transferir ao mesmo tempo todas essas pessoas que estão feridas. O número que chega para a gente lá da Alemanha, segundo a cobertura que a gente faz aqui sempre em modo simultâneo com a CNN Internacional, a informação que nós temos é de pelo menos 30 feridos, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, esse número ainda é indeterminado. De qualquer maneira, é um número muito grande para uma remoção imediata de tanta gente ao mesmo tempo. Por isso é que, claro, os primeiros socorros são prestados aí mesmo no local, até que os resgatistas, as médicas, os médicos, as enfermeiras, os enfermeiros consigam entender quem é que pode ser removido instantaneamente para um hospital, quem é que deve ser removido instantaneamente para um hospital e quem pode ou deve ser atendido aí no chão mesmo, porque há circunstâncias diferentes. Se a pessoa tem ferimentos leves apenas, está respondendo aos estímulos dos paramédicos, das paramédicas, essa pessoa muitas vezes pode ser atendida aí mesmo e depois encaminhada com mais calma para um hospital, se o ferimento é leve. Agora, há episódios também em que os ferimentos são tão graves que impedem uma remoção instantânea. É preciso que cheguem veículos com mais recursos, eventualmente até helicópteros, para fazer o transporte dessas pessoas até pronto-socorros, até hospitais. Então, cada caso é um caso nesse tipo de episódio e agora a polícia vai levantando esses panos azuis plásticos, né, ou panos azuis e brancos para dar mais privacidade, para proteger um pouco o trabalho das médicas, dos médicos, das enfermeiras, dos enfermeiros, para dar, primeiro, para entender o diagnóstico dessas pessoas e, em segundo lugar, para dar os primeiros socorros ali para elas e depois definir o que é que vai ser feito. Se tem de ser transferido para um hospital de maior complexidade, se pode ser atendido num pronto-socorro, porque os ferimentos são um pouco mais leves, mas isso tudo demanda tempo, né? Porque a pessoa vítima de um atropelamento, por exemplo, de um impacto muito forte em determinado momento, pode ter uma fratura interna que num primeiro momento não é observada, né? A gente vai vendo aí agora a aproximação de uma ambulância, das inúmeras ambulâncias que estão ali no local, porque praticamente toda a força da cidade de Berlim, força policial, força médica, foi destinada para essa área aí. E aí
as pessoas vão entendendo, né? Os gestores desse momento de crise vão entendendo exatamente de que tipo de equipamento, de que quantidade de pessoal eles precisam para atender a demanda. Mas num primeiro momento, quando há um episódio assim, né, chega a informação à central do Corpo de Bombeiros, à central médica, à Prefeitura de Berlim, que houve um atropelamento com feridos em massa, toda a potência daquela cidade é transferida para aquela região, né? E aí, se a potência toda é necessária, ela é utilizada, senão aos poucos as viaturas, os funcionários, as funcionárias vão sendo dispensados para voltarem às suas bases. Mas, num primeiro momento, evidentemente, toda a potência daquela cidade é destinada para aquela região para atender um número indeterminado de pessoas feridas. E a gente vê que não é pequeno o número de viaturas policiais, não é pequeno o número de ambulâncias por aí, evidentemente, afinal de contas, são pelo menos 30 mortes. Agora a gente tem uma imagem um pouco mais distante, um pouco mais aberta, é aquele mesmo ponto fechado agora há pouquinho, que a gente via agora há pouquinho, com a lanchonete, com o McDonald's lá ao fundo. Agora sim dá para a gente confirmar que trata, a gente via só a fachada, né, Stephanie, daquilo que parecia, nós tínhamos indícios, a percepção de que era mesmo uma igreja, e é uma igreja. Agora a gente consegue, com a imagem um pouco mais distanciada, ver a igreja, ver as lojas e ver todo o trânsito interditado por aí. Agora fica mais claro, né, que a gente tem uma rua ali, olha, onde estão paradas essas viaturas todos, Corpo de Bombeiros, carro da polícia, carro de resgate, todos com o giroflex acionado, né? Trata-se mesmo de uma rua, provavelmente, aqui é só uma conjectura, né? Porque isso tudo vai ser esclarecido ao longo desta manhã aqui no Brasil, tarde lá em Berlim. Foi por aí que o automóvel passou, a rua toda interditada e os policiais monitorando ali para que nenhum curioso tente chegar até o local e atrapalhar a investigação que está começando agora, além principalmente daquilo que é mais importante agora, o atendimento a pelo menos 30 vítimas. Se você está chegando agora aqui ao Novo Dia, este automóvel aí que está completamente dentro de uma loja, aparentemente uma loja de cosméticos, produtos de beleza, alguma coisa nesse sentido, acessórios. Esse automóvel atravessou uma rua comercial repleta de restaurantes, de lojas, num horário de alta movimentação em Berlim. Não se sabe por qual razão, se a motorista ou o motorista perdeu o controle do veículo, se foi algo intencional. A pessoa que estava dirigindo o automóvel foi detida, vai prestar depoimento. Não se sabe também o estado de saúde dela, evidentemente, o carro avançou por dentro de uma loja, então pode ser que a pessoa esteja ferida também, mas em algum momento vai prestar depoimento para explicar exatamente o que aconteceu, né? Então, se você está chegando agora, tem muita gente que chega aqui 7h30 ao Novo Dia, a gente está ao vivo com imagens de Berlim, início da tarde na Alemanha, tarde de sol em Berlim, uma das principais cidades da Europa e do mundo. A motorista ou o motorista desse automóvel invadiu uma área onde havia muitos pedestres naquele momento. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas e uma pessoa morta, vítima deste acidente ou dessa ação intencional da motorista ou do motorista. É uma morte já confirmada, mas as atualizações que chegam aqui na nossa parceria com a cobertura internacional da CNN também é que já há 5 pessoas com ferimentos graves. Isso entre aquelas, pelo menos 30 pessoas, né? 3 dezenas de pessoas que ficaram feridas nesse atropelamento. Esse é o veículo que atingiu esse grupo de pessoas numa rua muito movimentada da cidade de Berlim, onde estão restaurantes, onde estão lojas também. Esse é um centro comercial que fica ao lado de uma igreja que é uma grande atração turística na cidade de Berlim. Esse carro atingiu esse grupo de pessoas, uma morte já confirmada, entre as pelo menos 30 pessoas feridas, 5 em estado grave. São as informações preliminares das autoridades lá no local. Então, o Corpo de Bombeiros, as autoridades de saúde, médicos, paramédicos, Corpo de Bombeiros fizeram ali limitaram a área, né? Cercaram a área para conseguir realizar esse atendimento das primeiras vítimas. Algumas estão sendo socorridas no local, outras já foram levadas para hospitais da região. A gente vai vendo ali à esquerda, ó. Esse foi o veículo que atingiu esse grupo de pessoas e acabou de alguma maneira indo parar dentro da vitrine dessa loja que parece ser de cosméticos, de acessórios. Ali à direita, uma das ambulâncias que estão prestando socorro a essas vítimas. Há pelo
pelo menos uma centena de médicos, de bombeiros, prestando esses primeiros socorros lá no local. A gente segue com imagens ao vivo na nossa cobertura, na parceria com a CNN Internacional. Então foi esse o carro que atingiu, o carro que estava ali à direita, o carro que atingiu esse grupo de pessoas. Ainda não se sabe a motivação desse incidente na cidade de Berlim, se foi um acidente de trânsito, se o motorista pode ter passado mal ou por algum motivo perdido o controle do veículo e atingido essas pessoas, ou se trata mesmo de um caso deliberado, de um ato terrorista contra essas vítimas, né? Contra essas pessoas, muitas turistas que visitavam a cidade de Berlim na hora do almoço por lá, começo da manhã aqui no Brasil. Lembrando que episódios assim, né, não é possível extrair nenhuma conclusão precipitada, né? A Stephanie lembrou agora há pouquinho, é um acidente que ocorre numa região onde já houve um atentado terrorista em 2016, não foi? 2016, exatamente. 2016, mas não há, por enquanto, nada que indique exatamente o que aconteceu. Pode ter sido um movimento intencional do motorista, mas cá entre nós, é um carro bem pequeno, né? Um carro de pequeno porte ali, enfim, né? Bom, sabe-se lá o que passa pela cabeça das pessoas, né? Mas é importante ressaltar que pode ter sido também um acidente de trânsito, né? Eu me lembro de uma cobertura, agora em março desse ano, se eu não estiver equivocado, a gente está em 22, né? Em março desse ano aqui, houve um atropelamento na Bélgica, inclusive com mais gente morta no primeiro momento, né? O que não diminui a gravidade do que a gente está vendo agora. Mas na Bélgica houve um atropelamento também num ponto muito parecido com esse aí, numa região comercial, e 6 pessoas morreram naquele episódio. Se eu não estiver enganado, foi o último episódio parecido na Europa, porque isso acontece com muita frequência, né? A gente noticia aqui na Inglaterra, acontece em determinados pontos turísticos, né? Recentemente também, já não me lembro exatamente quando, mas não faz tanto tempo assim, um caminhão avançou contra pessoas que estavam passando por um dos pontos turísticos lá da capital, Londres, né? Ali sim houve a intenção daquele motorista de caminhão de provocar aquele acidente, mas na Bélgica, que me parece ter sido, a minha memória pode estar falhando agora, hein? Por favor, e se isso acontecer, normal. Mas na Bélgica, agora esse de março, pelo menos é o último que me marcou, não é? E 6 pessoas morreram num atropelamento muito parecido, né? E foi um acidente de trânsito. Depois a polícia chegou à conclusão, foram 6 mortos e acho que uma dúzia ou um pouco menos de pessoas feridas naquele episódio na Bélgica em março desse ano aqui. E ali a polícia chegou à conclusão de que foi um acidente de trânsito. O motorista, por alguma razão, perdeu o controle do carro e avançou contra pedestres, né? Então, é muito precipitado agora, evidentemente, tirar qualquer conclusão a respeito do que está acontecendo. O que a gente tem são os fatos, uma pessoa morta, 30 pessoas feridas. Dessas 30 pessoas feridas, pelo menos 5 delas estão em estado grave. E essa avaliação sobre o estado de saúde dessas pessoas é feita exatamente naquele momento em que nós vimos os paramédicos, as paramédicas, enfermeiros e enfermeiras levantando aqueles panos, inclusive para dar mais privacidade ao trabalho deles. Aqueles panos ali, olha só, azuis e brancos, porque atrás desses panos eles vão atendendo as pessoas feridas, até para que essas imagens não sejam, mesmo que de maneira involuntária, transmitidas para o mundo todo, né? A gente está com imagens ao vivo agora de Berlim, né? É impossível fazer qualquer espécie de corte na imagem, então até para impedir que essas imagens sejam disseminadas para o mundo e eventualmente, por incrível que pareça, até estimulem pessoas que pensem em fazer alguma coisa proposital nesse sentido, tudo é muito protegido, até para evitar que as imagens sejam involuntariamente disparadas aí pelo mundo. As pessoas estão sendo atendidas aí atrás. E é nesse momento que é feita a avaliação. Tem fratura? Não tem fratura? A fratura pode ser observada com um passar de olhos pelos médicos, né? A chamada fratura exposta. É algum outro tipo de fratura, às vezes até mais grave, que provoca algum tipo de sangramento interno na vítima. Todo esse trabalho que é muito delicado e às vezes requer, por isso que é sempre muito importante ressaltar, não é? É um chavão, mas é um chavão que tem de ser repetido nessas coberturas, seja em qualquer parte do mundo, aqui no Brasil, na Europa, na África, nos Estados Unidos. É sempre um trabalho muito delicado, né? Porque essas pessoas são preparadas para a emergência, ou seja, são profissionais preparados para atender situações de gravidade extrema sem recursos.
não é? Porque aí não há o recurso de um hospital que te permita agora fazer um raio-x de uma pessoa que está no chão para saber se ela, que aparentemente está bem, está com um ferimento interno que pode provocar um sangramento decisivo para a vida, para o bem-estar daquele paciente. Então, todas essas decisões que, num panorama ideal, deveriam ser tomadas no hospital, com todos os recursos tecnológicos à disposição dos profissionais, são tomadas aí, no chão, de surpresa, protegidos por um pano, sem nenhuma espécie, praticamente sem nenhuma espécie de equipamento, embora essas ambulâncias sejam muito bem equipadas, evidentemente, o que eles têm à disposição aí é muito distante daquilo que está à disposição desses médicos, desses paramédicos, dessas médicas, dessas paramédicas em um ambiente hospitalar. Então, toda a avaliação vai sendo feita aí. E a partir dessa avaliação é que a gente vai recebendo as atualizações aqui, essa que a Stephanie acabou de passar. Olha, dos 30 feridos, 5 estão em estado grave. Tudo por causa desse automóvel, não por causa do automóvel, mas de quem dirigia o automóvel e invadiu uma área restrita para pedestres, deixando, por enquanto, um morto, 30 feridos, dos 30 feridos, pelo menos 5 em estado grave. As razões ainda não são claras, se aconteceu sem querer, se aconteceu intencionalmente, tudo isso vai ser explicado a partir dos depoimentos de quem dirigia esse carro. A pessoa foi levada, não se sabe se para um hospital, se direto para a delegacia, se tinha algum tipo de ferimento ou não. Ao longo desta edição do Novo Dia, sempre em transmissão simultânea com a CNN Internacional, nós certamente teremos as informações necessárias para começar a esclarecer o fato que chama a atenção de todo o mundo nesta manhã de quarta-feira, dia 8 de junho de 2022. Nós amanhecemos aqui no Brasil com essas imagens chocantes, imagens gráficas, né, lá da cidade de Berlim, na Alemanha. Atualizando para você que está chegando aqui com a gente agora, um veículo invadiu, esse veículo que a gente vai vendo aí na imagem agora, ele atropelou um grupo de pessoas numa área muito movimentada da cidade de Berlim. Por lá era a hora do almoço, aí estão lojas, trata-se de um centro comercial, restaurantes também, era a hora do almoço por lá. Há também uma igreja que a gente também já mostrou por aqui, uma igreja histórica, um dos pontos turísticos da cidade de Berlim. Então havia um grupo enorme de pessoas, esse carro, por algum motivo, ainda não se sabe qual, é o que as autoridades estão tentando esclarecer agora. Esse carro atingiu esse grupo de pessoas. As informações preliminares que chegam aqui através das autoridades lá no local, através da CNN Internacional, que também está nessa cobertura em parceria aqui conosco. Tem uma, só para te informar, e a todos que estão nos acompanhando, evidentemente, chegou uma atualização importante aqui. Não são 30 feridos agora, atualização que vem da polícia alemã, não são 30 feridos, mas 10 feridos. 10 feridos. Está havendo uma revisão agora para baixo do número de feridos, nos informa o nosso editor de internacional, Diego Pavão, que está na nossa redação, monitorando todos os dados que estão sendo disseminados sobre este acidente. Então, não seriam mais 30, mas 10 feridos, e aí sim, 5 deles em estado grave. Então, um morto, 10 feridos. Desses 10 feridos, 5 em estado grave, vítimas deste acidente aí. E uma vítima fatal, por enquanto, confirmada.